Outra coisa que é muito comum em suas obras é a ironização que tem sobre a ironização e o sarcasmo que os personagens têm. E isso é bem presente no Bentinho, pois sempre ele tenta fazer sarcasmo com algo ou ironizar algo, para ele se sair como o certo ou tentar fazer o leitor rir. Mas às vezes isso sai como errado e ele parece mais estranho do que realmente é. Dom Casmurro é o terceiro livro realista de Machado de Assis, mas ele apresenta elementos como o romantismo. Como dá para perceber na própria história, no primeiro capítulo, o livro não é linear, ou seja, não segue uma história coerente. Pois no primeiro capítulo ele demonstra o Dom Casmurro mais velho, e no segundo já demonstra ele a juventude dele e como ele fez para chegar nessa certa idade. Como e no próprio primeiro capítulo dá para nós vermos que o Dom Casmurro não é um ser confiável e não é e o narrador, que é ele mesmo, não é muito confiável. Logo no início do livro nós podemos perceber que Dom Casmurro tenta manipular a mente do leitor falando que não é para nós procurarmos o real significado da palavra Casmurro, e é para nós confiarmos nele, pois na verdade Casmurro significa rabugento, de mal com a vida e coisas do tipo, mas ele fala que é alguém fechado e muito bem resolvido com as coisas, mas pois ele tenta nos manipular, né? A história é contada na visão de Bentinho, que contém um certo ponto de vista de que é julgativo, pois ele é formado em direito e isso faz ele saber ter artifícios que coloquem em pauta a insegurança e, a, e os ciúmes que ele tem com a sua amiga de infância, a Rapto, que é uma jovem alta, forte, tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. O leitor é apresentado no começo à infância de Bentinho, que ele mora com a família num casarão de mata-cavalos. Um certo dia, Bentinho escuta uma conversa entre Carvalho. Ele escuta uma conversa entre José Dias e sua mãe, a Dona Glória, que ela pretende que José Dias é uma certa pessoa que ajuda a família com uns afazeres. Ele mora na casa da família desde que ele passou na porta da casa e fingiu ser um médico e ajudou um, um morador de lá. Desde então ele passou a morar lá, pois ele teria comida de graça e moradia de graça. E ela, voltando ao início, a mãe dele pretende mandar ele ao seminário, pois ela quer que ele seja padre, mas ele é o oposto disso, ele não quer. Nesta conversa, a Dona Glória soubera da amizade estreita entre Capitu e seu filho, e com isso ela desconfiara que os dois tinham algum relacionamento. Quando Bentil fez 15 anos, José Dias lembrou-a da promessa que ela fez de mandá-lo para o seminário, pois ele já sabia de todo o relacionamento dos dois. Apesar disso, Bentil e Capitu estavam apaixonados, e eles queriam viver um romance, mas a mãe dele não aceitaria isto. E ao Capitu saber que ela poderia perder seu amor para o seminário, ela tenta fazer um plano para tirá-lo de lá e de sua mãe, para eles irem para a Europa juntos. Mas esse plano dá errado e ele vai para o seminário. E lá no seminário, o Bentinho se torna amigo do Escobar, que no futuro se torna seu melhor amigo, e eles fazem várias coisas juntas. Posteriormente, com a ajuda de Escobar e José Dias, Bentinho fez com que sua mãe desistisse desse sonho do seu filho ser pastor, pois era algo que não era coerente com as ideias dele. E ele foi para São Paulo, se formou em Direito, que ele, é, que ele sempre quis ser. Aí depois ele voltou para o Rio para se casar com Capitu e ter um filho. Escobar, por sua vez, se casou com uma amiga de Capitu, chamada Sancha. Após um certo tempo, Bentinho e Capitu decidiram ter um filho, que pela homenagem se chamaria Ezequiel, que, que apesar de não ter nada a ver com o pai, era bem parecido com Escobar, e isso trouxe alguma certa dúvida para o próprio Bentinho. Ele achava que Capitu havia o traído com o Escobar durante algum tempo. E com isso, a amizade entre Capitu e Escobar alimentava cada vez mais a sua insegurança e seus ciúmes entre os dois. Depois de um tempo, Escobar
morreu afogado enquanto nadava no mar, que estava sobre uma forte ressaca. O José Dias morreu também, e as suas últimas palavras foram lindíssimo. E o Bentinho ficou se questionando porque a última palavra dele foi um superlativo e porque ele não conseguia chorar pela morte de José Dias, que era algo que ele sentiu muito. Mas as lágrimas de Capitu pela morte de Escobar fez com que Bentinho praticamente tivesse certeza que ele foi traído por Capitu e seu melhor amigo. Mas isso fez ele ficar muito mal, tentando matá-la, se suicidar, até que chegou na seguinte decisão, que mandaria para a Europa com seu filho. Aí ele pegou-a e mandou para a Suíça. Após alguns anos, Ezequiel voltou da Suíça para o Brasil para se formar em arqueologia, com que ele fez a faculdade e com isso foi para o Egito para concretizar seu trabalho. Após isso, ele morreu em Jerusalém por uma gripe fetiosa. Após a perda de seu filho e sua esposa, Benjamin passou a viver a vida de uma forma solitária e angustiada, e ele tentava reinterpretar o seu passado, e com isso ele construiu uma casa idêntica à de mata-cavalos, só que no engenho novo. Em seguida, pôs-se a construir e escrever sua autobiografia. Para, para convencer-se de que a traição de sua esposa e para provar ao mundo que recusar a seu filho não era todo mal. E isso não afetou a cabeça de Bentinho. Ele continuou normal e foi jantar e após a janta ele foi ao teatro como normalmente. No último capítulo que se chama É bem, e o resto, Bentinho fala sobre os olhos de Capitu, assim como e a saudade que ele sente por este olhar. E assim como José Dias disse, exatamente as mesmas coisas. Isso demonstra que ambos pensavam praticamente iguais, porém eles não se davam muito bem. E essas coisas eram olhos dissimulados de oblíquo dissimuladas de uma cigana. Que isso prova que eles menosprezavam a própria Capitu, sendo que era o amor da vida dele. Apesar do próprio livro Dom Casmurro parecer ser um romance feliz, nós precisamos lembrar que é pela visão de Bentinho, que tenta nos manipular os fatos para nós acharmos que ele era o certo, mas é muito pelo contrário. Ele parece ser mais manipulador e como se fosse um tóxico para capturar todos ao seu redor, pois ele tenta sempre ser como certo e nunca aceitaria ser como errado. Ele é um. Calma aí. Ele tenta atar as duas pontas de sua vida, que ele se sentia amargurado, que era a sua infância e a velhice. Por isso que o romance relatado se é relatado em flashbacks, e é de uma pessoa desiludida e amargurada com a sua vida. E a visão é totalmente subjetiva e unilateral, que seria algo que seria imaginado e nada, provavelmente muitas coisas não seriam reais. Um dos principais pontos que fazem Dom Casmurro ser um livro diferente de todos os outros que já lemos é a dúvida que temos até hoje se Capito realmente traiu Dom Casmurro ou não, pois é algo totalmente impossível de nós descobrirmos, pois Bentinho relata de um jeito, mas pode ter acontecido de outro. E a parte final de Vamos às histórias dos subúrbios mostra que ele não se importava com as coisas que aconteceu, como a morte de Capitu, a morte de Escobar, até a própria morte de seu filho. E isso prova que ele era uma pessoa totalmente fria e não ligava para os outros e só para si próprio e para seu próprio bem. Outra coisa que é muito comum em suas obras é a ironização que tem sobre a ironização e o sarcasmo que os personagens têm. E isso é bem presente no Bentinho, pois sempre ele tenta fazer sarcasmo com algo ou ironizar algo, para ele se sair como o certo ou tentar fazer o leitor rir. Mas às vezes isso sai como errado e ele parece mais estranho do que realmente é.